na casa do Chico nessa época. Não consegui. Mas mostrei o Chico em atividade, que ele ia ao centro. Não podia entrevistar, mas podia fazer ele psicografando algumas coisinhas, assim, né? Falei com ele, apertei a mão dele e tal, mas não consegui entrevistá-lo. Um belo dia eu estava fazendo uma outra matéria, que foi na época da Dona Isabel, e eu fui a Uberaba tentar uma nova entrevista com ele, e o filho dele também não deixou. E eu questionei muito, e ele não deixou, não deixava, e o Dornelles, que era o repórter, voltou para São Paulo, que o voo dele saía de manhã e o meu voo para o Rio saía à tarde. E antes do almoço tocou o telefone, o filho me oferecendo, me perguntando, me convidando, aliás, para almoçar com o Chico, mas não podia entrevistá-lo. Eu fui fui ao almoço, que é ao lado do Chico, conversei com o Chico e tinha que viajar, né? Eu me levantei e falei, olha, hoje eu recebi um grande presente, hoje eu estou fazendo aniversário e esse foi o presente que eu recebi de Deus. Jotair, todo mundo fala da emoção de estar próximo a Chico Xavier. Qual foi a sua emoção estando diante de Chico Xavier? E quando foi que você conheceu Dona Isabel? Eu conheci Dona Isabel através do Vanucci, né, como já falei, e vinha a Juiz de Fora, e no primeiro contato que eu tive com a Dona Isabel, me emocionei muito. Foi um momento de muita emoção. Naquele momento em diante, eu me apaixonei assim, pela Dona Isabel. Neste momento, você já veio para gravar o programa? Eu vim para conversar, para saber. Eu vim até com um rapaz, com um produtor, foi o Vilar. E depois lógico que naquele momento em diante, eu já queria fazer de qualquer jeito, né? Foram quantos programas? Foram 2 programas que fiz e sugeri um para o Fantástico, né, com a Zenha. Mas o interessante é que eu coloquei o programa, quando eu armei o programa, eu como gostava muito, e eu fiquei muito com receio de usar o meu coração, ou seja, de colocar aquele segmento iniciando o programa. Mas eu gostaria de ter feito aquilo, mas eu fiquei com medo, assim, com receio de... Um senso crítico muito falei, bom, será que eu estou agindo de maneira correta, né? Mas aí fui armando e quando a pessoa, que era a Silvia, viu o programa, ela falou, nossa, essa senhora é uma senhora legal, uma pessoa... Né? Ela sentiu isso também durante o segmento. Eu falei, essa senhora deve começar o programa. E eu falei, que é maravilha. Em toda essa caminhada, produzindo programas voltados para as questões espirituais, o que foi que aconteceu fora da lente da câmera, nos bastidores? Teve algum fato que te tocou especialmente no que se refere ao contato com os espíritos? A Dona Isabel, eu lembro que o Dornelles estava entrevistando ela e uma energia tomou conta do ambiente tão forte que eu fiquei emocionado, né? E a Dona Isabel, o Dornelles estava de costas, a câmera pegando, evidentemente, estava enquadrando a Dona Isabel. E depois, a Dona Isabel, durante esse momento, ela percebeu essa energia e olhou para Dornelles, né? Isso não entrou, né, no programa, mas olhou para Dornelles e falou assim, Dornelles, por que você não dá um passe no JI? E ele falou assim, pô, eu dar um passe no JI? E ela falou, sim. Mas por quê? Porque o JI está muito emocionado. E você também. Aí ele foi para me dar um passe, evidentemente ela sustentou o que ele estava fazendo, né, com as mãos postas nas costas, na cabeça dele, e ele me deu o passe. Esse foi um momento assim como se ela estivesse vendo, como se tivesse, não, ela estava vendo, mas eu ainda não estava acostumado com essa energia, entendeu? Essa energia que me faz bem todas as vezes que eu venho aqui na Casa do Caminho. E essa energia que eu vejo ela curar as pessoas, essa energia que eu vi ela acalmar o meu filho, entendeu?
Mas toda essa trajetória de levar o fenômeno mediúnico para a televisão teve um princípio. Quem foi o pioneiro? Acho que foi Augusto César. Vanucci. Augusto César Vanucci. Sabe-se que Augusto César Vanucci teve inúmeras realizações na TV e desempenhou um papel inigualável na televisão brasileira. Mas se pergunto ao homem Jotair Assad, quem foi Augusto César Vanucci, o que você diria? Eu sei que falar em Augusto César Vanucci provoca essa emoção, mas é impossível falar dessa trajetória sem falar em Vanucci. Você consegue falar? Olha, eu não sei muito bem te explicar isso, mas sei te dizer o seguinte: eu conhecia o Vanucci nos filmes de televisão. Quando ele foi trabalhar na Globo, eu também caí, quer dizer, eu fui levado, né, pelos amigos espirituais para que eu fosse ao encontro da espiritualidade através dele. Ele falava comigo, não tocava num assunto, mas evidentemente que isso já estava planejado. E logo depois, ele era um cara muito severo e tal, mas não comigo, nunca foi. Interessante isso. Sempre me dava força e tal. E quando eu comecei a trabalhar no Globo Repórter, que isso foi antes do Globo Repórter, no início da Globo, ele falava para mim, você tem que fazer uns programas espíritas, você tem que fazer... E eu comecei a trabalhar em algumas coisas. E ele via, não eram uns programas super legais. Assim, eu fazia muito... Eu comecei a fazer, fazia muito não, comecei a fazer umas coisas com umbanda, mostrando como é que era. E ele dizia, você tem que mostrar Kardec, tem que mostrar Dona Isabel, tem que mostrar Chico Xavier e tal. E aí eu fui vendo, como é que eu vou mostrar isso? O que é que eu vou chegar lá, me entrevistar? Que ação eu tenho nisso aqui? E de repente ele me mostrou, né, abriu a cortina assim, me mostrou a emoção que é da psicografia, a emoção da cura através dos passos, a emoção de uma pintura mediúnica, né? A emoção da psicofonia, né, do momento que o médium está em pleno vapor ali com o seu, né, tomado pelo seu mentor espiritual falando, entendeu? Então eu me deparei com isso, e graças ao Vanucci, entendeu? Jotair, muito obrigada por sua participação no Seara Espírita e quem sabe a gente se encontra em breve com novas realizações do grande Jotair Assad em prol do Espiritismo. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Um cego de nascença pode definir a luz. Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quitenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Agora você tem um encontro marcado com a médium Isabel Salomão de Campos. Tudo pode mudar. O que não pode mudar é a nossa convicção em Deus, no Cristo, nos trabalhos que nos animam. Todos os hábitos podem ser mudados. Todos os anseios. Hoje não se usa determinadas coisas, amanhã passam a serem usadas. Mas os nossos princípios cristãos não podem mudar de acordo com os planos terrenos. São trabalhos feitos nas almas que têm responsabilidade com a mensagem espiritual. Todos nós nascemos
com alguma responsabilidade junto a Jesus. Não nos iludamos. Nós não nascemos para fazer